Amém? Glória a Deus, irmãos, paz seja convosco, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteos capítulo 3. 1 Timóteos capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Vamos ler a passagem que está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá essa pessoa cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém? Vamos orar a Deus então. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos colocar em Tua presença, meu Deus, esse culto, e tudo quanto, meu Pai amado e querido, vai ser realizado por meio dessa mensagem, dessa pregação. Eu oro para que o Espírito Santo traga luz e entendimento à mensagem, à palavra, e que o Espírito Santo use a minha boca, a minha voz, para falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é para a glória do Teu nome, e aquilo que traz resultado espiritual para a vida de cada um e crescimento, para que não possamos, meu Deus, fazer aquilo que achamos ou queremos. Por isso eu digo que eu quero ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Abençoa todos que estão aqui, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, por meio da Tua palavra, Pai. Amém e amém, Senhor. Amém? Irmãos, podem sentar em nome de Jesus, dando para Jesus uma salva de palmas, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar a respeito, como eu já disse, eu tenho um título, a minha pregação é o fracasso de um líder. Eu quero dizer para você que um líder espiritual, um homem de Deus, uma mulher de Deus, o ministério dessa pessoa começa em casa, não começa na igreja, começa em casa. Primeiro, em primeiro lugar, começa em casa com a criação dos filhos. Porque a Bíblia não diz aqui que quem não governa bem a sua própria casa, não tem domínio sobre a sua casa, não tem domínio sobre os seus filhos, não tem domínio sobre a sua vida, essa pessoa não tem condição e capacidade também de governar a igreja, a casa de Deus. Então é muito sério quando se fala de ministério, quando se fala de igreja, quando se fala de ter compromisso com Deus. É algo que não se deve fazer de qualquer jeito ou de qualquer maneira, para que não seja reprovado diante de Deus. Nós vamos aqui, Paulo falando aqui a respeito como deve proceder um homem de Deus, um bispo, um pastor, né? Uma pessoa que está fazendo a obra do Senhor. E não é diferente quando você pega adiante, ali falando também dos diáconos, como deve andar, como deve proceder os tais dentro da casa do Senhor. Eu tenho uma coisa comigo, irmãos, que a coisa mais importante da nossa vida é o nosso chamado. É saber que Deus nos escolheu entre os mais excelentes, como diz a Bíblia, nos deu um dom, nos deu uma capacidade e nos colocou entre os príncipes e os poderosos da terra. Porque se você é uma pessoa chamada por Deus, tem um ministério. Porque o ministério não é somente pregar, o ministério é viver dentro daquilo que Deus colocou, plantou no coração da pessoa, para que ele, ao fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, ele possa exercer essa responsabilidade com temor a Deus e com seriedade no seu coração, não levando de qualquer maneira as coisas espirituais, mas como eu disse aqui, o ministério de um homem de Deus começa em sua casa. Não tem homem de Deus, não tem mulher de Deus, não tem pessoa de Deus que queira servir a Deus, se não tiver dentro da sua casa
uma responsabilidade, uma liderança, um compromisso em tudo, como para saber governar bem a sua própria casa, a sua família, para depois querer servir na casa do Senhor. Então são coisas que vamos aprender dentro dessa palavra. Veja bem aqui, eu quero entrar, vamos comigo lá em 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, eu quero começar essa mensagem falando a respeito de um homem, um líder, fracassado, que fracassou na sua vida, e que trouxe um grande problema, para ele, para os seus filhos, e para a nação de Israel. Quero adiantar aqui uma coisa, quando as pessoas seguem um mau líder, um homem que não tem testemunho, que não governa bem sua casa, que não governa bem sua família, seja ele um pastor, seja ele quem for, o final da história será uma tragédia, porque seja quem for que esteja liderando, tem a responsabilidade de liderar com eficiência, principalmente com temor a Deus, e não aceitar o erro, seja de quem quer que seja, venha do pai, venha da mãe, venha do irmão, venha do filho, venha da esposa, venha de quem quer que seja. O líder espiritual, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, porque é muito pior passar a mão do que trazer a realidade dos fatos, a verdade, para ver se a pessoa muda. Se ela não mudar, ela tem que ser destituída do cargo, mas se ela mudar, ela encontra o favor de Deus e a misericórdia do Senhor. Amém? Vamos ver a história de um homem com uma grande função na casa de Deus, mas que era fraco como pai na criação dos seus filhos. 2 homens a Bíblia fala, um foi Eli, o segundo foi Davi. Sabemos que Davi foi um grande rei, um grande homem de Deus, mas um péssimo pai, que não soube conduzir a sua casa, seus filhos, no temor do Senhor, e foi um fracasso a família de Davi. Mas em 2 Samuel 2:12, está escrito assim, mas os filhos de Eli eram homens ímpios, e não tinham o Agora, tem como pessoas estar até em um ministério, estar até servindo na igreja e ser ímpio? Tem. A partir do momento que uma pessoa tem uma função, ela tem um chamado, ela foi escolhida por Deus, mas ela não teme a Deus em relação àquilo que Deus colocou sobre ela, essa pessoa não é verdadeiramente convertida, ela é ímpia. Assim eram os filhos de Eli, 2 homens que exerciam a função de sacerdotes. Olha a função que eles tinham a função de sacerdote, que serviam na casa de Deus, e o seu pai era o sumo sacerdote e juiz da nação de Israel, mas eles não temiam a Deus, eles não obedeciam a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, ou seja, não eram pessoas de fato, de verdade, convertidas à lei de Deus, a palavra do Senhor. Os filhos de Eli, mesmo sendo sacerdotes, não temiam a Deus, não procuravam tomar conhecimento de Deus e dos propósitos de Deus para as suas vidas. É o primeiro erro. A pessoa que não procura buscar em Deus o conhecimento e a sabedoria para entender os propósitos que Deus tem na vida dela, ela fica no meio, nem para lá e nem para cá, não é nem quente e nem frio, ela é o que? Morna. Então os filhos de Eli estavam assim, homens que serviam a Deus, conheciam a Deus, sabia que seu pai tinha a função mais importante de Israel, mas mesmo assim não temiam a Deus na sua vida. Olha bem uma coisa aqui, eles não respeitavam isto, eles tomavam, falando aqui a respeito do que? Eu pulei aqui, eles agiam com desprezo em relação ao que estava escrito na lei a respeito do sacrifício e das ofertas. As ofertas que o povo trazia para sacrificar a Deus, uma parte pertencia ao sacerdote, mas tinha uma condição: a gordura
de todos os animais deveriam ser queimadas antes, e eles não respeitavam isto. Eles tomavam a força, tratando com violência as coisas santas, como se fosse uma coisa comum, e não é, meu irmão. As coisas de Deus, ela não pode ser tratada como uma coisa comum. Não pensa que você pode tratar as coisas espirituais como coisas comuns na tua vida. É o maior erro de uma pessoa, é empurrar a vida espiritual com a barriga e achar que está fazendo o máximo para Deus. Se nós comportarmos dessa forma, dessa maneira, nós corremos o risco de ser rejeitado por Deus, rejeitado pelo Senhor, porque a Bíblia diz uma coisa, que Deus deu o melhor para nós, que foi o seu único filho. Então, da nossa parte, deveremos dar o melhor da nossa vida ao Senhor. E uma das coisas muito importantes é o compromisso, é o amor, é o zelo, é o temor, é a obediência, não apenas dentro da igreja, mas longe da igreja, e ter um zelo tremendo por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Porque se eu não valorizar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, cedo ou mais tarde Ele vai arrancar de mim. Ele não vai deixar aquilo na minha mão, porque seria como uma passagem que diz assim: lançar pérolas aos porcos. Dá Deus o melhor, o dom, a capacidade, a sabedoria, o entendimento para entender as coisas que são de Deus, porque o chamado é dele, não vem do homem, né? E se eu não valorizar, Deus já tem outra pessoa preparada para colocar em meu lugar. É muito sério isso. Por que os filhos de Eli foram reprovados? Porque naquela época as pessoas ofereciam sacrifício a Deus, e quando as pessoas traziam seus sacrifícios para oferecer a Deus, a gordura dos animais deveriam ser queimada no altar, e eles eram fomento. Sabe que tipo de pessoa fomenta? Que não esperava nada daquilo, eles já metiam a colher lá, arrancava. Se o sacerdote não queria dar, eles arrancavam a força da panela, para que eles queriam fazer o seu churrasco, a sua comida, a sua carne. E isso foi enojando Deus, até um ponto que a Bíblia diz que Deus os queria matá-los, né? Agora vamos comigo aqui mais à frente, olha aqui. Eles não respeitavam isto, eles tomavam a força, tratando com violência as coisas santas, como se fosse uma coisa comum. O versículo 29, olha o que está dizendo no versículo 29 aqui do capítulo 2. Porque pisaste os meus sacrifícios e as minhas ofertas, que eu ordenei oferecer no tabernáculo, e honraste a teus filhos mais do que a mim, os engordando do principal de toda a oferta do meu povo de Israel. O que Deus traz aqui agora a respeito? A Eli, dizendo que Eli honrava mais seus filhos do que a Deus. Por isso ele foi um mau líder. Nisso veio o fracasso da sua vida. Um homem que tinha a maior função, que tinha de repreender seus filhos em relação àquilo que eles estavam fazendo, e ele sabia. A pior coisa é quando você sabe que a pessoa está fazendo errado, ela está errado, não está agindo certo em relação às coisas espirituais, mas você passa a mão na cabeça, você passa por cima. Isso é uma tragédia diante de Deus, porque Deus não muda. Se Deus não muda, as coisas espirituais também não mudam. E eu devo permanecer fiel o quê? A palavra de Deus. Eli sabia de tudo que seus filhos faziam, sabia de tudo, e ele fazia de conta que não estava acontecendo nada, ele fazia de conta que estava tudo bem, tudo legal. Porque, meu irmão, o pior é que quando isso acontece na vida de qualquer pessoa, que o pai, o líder da casa, da família, que eu disse que o ministério de Deus, o ministério de um homem de Deus começa na sua casa. A pior fase da vida de um homem, nessa situação, que é mais perigosa, é quando tudo vai indo bem, quando tudo vai encaminhando bem na vida da pessoa. Então ela não observa que tais atitudes, que tais situação, as que estão cercando ela, às vezes dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, e essa pessoa faz vista grossa. Ela está vendo, mas ela não é
aquela pessoa prudente para tomar uma decisão, uma atitude, dizer: isso aqui tem que mudar, isso aqui não pode ser assim, isso aqui vai ser assim, eu não aceito, eu não permito. Ele era o sumo sacerdote, ele tinha que fazer o quê? Destituir seus filhos do cargo. Mas estava tudo bem, não tinha guerra, Israel estava em paz. Então, preocupar com o quê? Presta atenção que eu disse uma coisa, que o maior perigo da vida de um cristão, de um crente, de uma família de crente, é quando as coisas estão indo bem, e eles não percebem que amanhã ou depois, as coisas podem mudar. E é por isso que a Bíblia fala de prudência, que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, porque o prudente, ele evita problemas no futuro, não é problemas momentâneos. E o que quer dizer Jesus ali? Ele diz claramente: todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse sim é que faz a coisa certa. Ele foi um fracasso total na liderança espiritual da sua família, falando, eles não respeitaram isto, e tomaram a força, tratando com violência as coisas santas, como se fosse uma coisa comum. Ei, meu irmão, não faça as coisas para Deus, dentro da igreja, como fosse uma coisa normal, que você faz lá fora. Não encare as coisas de Deus, como uma coisa, como lá fora, é totalmente diferente. Até me lembra que agora, depois nós vamos ter uma reunião, e daquilo que você colocou, Aberval, sabe aquele vídeo do Juvenal lá? Quando eu vi aquele vídeo umas 2 vezes, eu chorei, eu me comovi, eu chorei, eu ouvi o vídeo chorando, de começar a pensar de onde Deus me tirou, quem eu era, o que poderia ter acontecido na minha vida, e o que Deus fez da minha vida, e me deu a graça de ser um pastor, um pregador, e estar em cima do púlpito e pregar o Evangelho. Eu chorei, eu louvei a Deus, eu glorifiquei a Deus, eu agradeci a Deus com aquele testemunho, porque serve para qualquer homem de Deus, para qualquer mulher de Deus, que queira fazer as coisas para Deus, com total sabedoria e temor, e gratidão, só é relaxado nas coisas de Deus, quem é ingrato, que não traz consigo a gratidão, e o reconhecimento, do que Jesus fez por nós, naquela cruz do Calvário. É um privilégio. Eu e você, nós temos que tratar as coisas espirituais como um privilégio. Nós que somos meramente mortais, comedores de arroz e feijão, que aparecemos por um pouco de tempo e depois desaparecemos, que somos como a Bíblia fala, como a flor do campo, que aparece por um pouco, no outro dia vem o vento, sopra, ela já não existe mais, nem o lugar dela sabe mais. Assim é a nossa vida, como uma fumaça, como a erva do telhado, que de manhã está bonita, à tarde vem o sol, seca e acaba. Assim é eu, assim é você. Então nós temos como privilégio procurar cada dia da nossa vida ser melhor. Aí fica uma pergunta para nós temos crescido em comunhão, em graça, em sabedoria, na presença do Senhor, ou nós temos estacionado, parado, no tempo, na nossa carreira espiritual? Veja bem uma coisa, o versículo 29, Eli foi um fracasso total, na liderança espiritual da sua família. Isso diz respeito ao que Paulo diz em Timóteo: quem não governa bem a sua casa, como governará a casa de Deus? Eli sabia, versículo 22, vamos voltar aqui no 22, olha aqui, 2:22, mas Eli era muito velho, e ouvia tudo o que seus filhos faziam, a todo Israel, e como se deitava com muitas mulheres, que se juntavam à porta do tabernáculo do testemunho. Olha ali, disse-lhes, 1 Samuel, volta no 22 para mim, vamos ler ali, e de como se deitava, do começo. Era porém Eli já muito velho,
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Sabiam, o cara sabia do que os filhos faziam, mas não tinha uma atitude para mudar aquela história, para chegar em seus filhos, destituí-los do cargo, não permitir que eles fossem mais sacerdotes. Mas o que eu disse? Estava tudo bem, não tinha problema, não tinha guerra, a nação estava quieta, beleza. Preocupar com o quê? Não está me dando dor de cabeça. É como aqueles pais: ah, meu filho é muito bonzinho, minha filha é muito boazinha, mas está no erro, está no pecado, está no erro, está levando uma vida fora dos princípios do temor de Deus. Ah, mas eles são muito bonzinhos, não me dão trabalho. Mais tarde a conta chega, mais tarde a conta chega, porque tudo que o homem semeia, tudo que a pessoa semeia, é o que ele colhe. Eli sabia de tudo que seus filhos faziam e não os destituiu de seu cargo. Olha aqui comigo, vamos lá no capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 diz assim: pois, o que Deus falou para Eli? Pois eu já tenho dito que castigarei a sua casa para sempre, por causa da iniquidade que ele tinha conhecimento. Olha aqui, ó, que ele tinha conhecimento quando seus filhos foram atraídos sobre si maldição, e ele não os fez o quê? Vamos lá comigo, versículo 13. E ele não o repreendeu. Sabia de tudo. Sabe aquele tipo de pai, mãe, que passa a mão na cabeça de filhos? Que não dá limite para os filhos, e que não orienta os filhos como devem andar no caminho do Senhor? Mesmo Deus falando, Eli não fez nada. Mesmo Deus falando, ele não tomou atitude nenhuma. Quero falar para você um outro ponto muito importante dentro dessa mensagem. Muito importante. Vamos comigo aqui no capítulo 4, no versículo 2 e 3. Aí, ó, um cão aí, ó. Amém? Capítulo 4, versículo 2 e capítulo 3, versículo 3. Olha aqui, ó. Vamos ler o 1. Põe o 4 desde o 1 em diante, para você entender melhor. Olha aqui. E veio a palavra do Senhor a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filhos dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Presta atenção aqui agora, num ponto muito importante que eu quero tratar com você. Levantou-se a guerra contra Israel. Começou-se uma batalha contra os filisteus. Foram para a batalha e Israel perdeu. Eles perderam a batalha. 4.000 soldados morreram na primeira batalha.
Aí quando voltaram, perguntaram, mas por que Deus permitiu isso? Não é o que às vezes muitas pessoas perguntam? Mas por que depois do mal acometido, depois do problema acometido, depois que a vaca já foi para o brejo? Quantas pessoas perguntam assim, mas por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Se Deus quisesse, Deus que poderia ter mudado essa história, claro, mas eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz, eu honro aqueles que me honram, eu estou com aqueles que estão comigo. Aí falaram uma coisa, bom, nós perdemos a batalha, vamos buscar a arca, que está em Siló, trazer ela para junto de nós, aí nós vamos para a batalha de novo, e vamos vencer a batalha. Os israelitas perderam a primeira batalha para os filisteus, 4.000 morreram na guerra, o versículo 3, né? E eles vão buscar a arca de Siló, dizendo, a arca nos salvará dos nossos inimigos. Primeira coisa, não pediram direção de Deus, nem buscaram arrepender dos seus pecados, para trazer a presença de Deus junto deles. Não pediram perdão a Deus, não arrependeram, estavam vivendo errados, e queriam trazer a arca que simbolizava a presença de Deus no meio daquele povo, mas de maneira totalmente fora dos padrões espirituais de Deus. Mas fizeram isso, foram buscar a arca, e trouxeram a arca. Veja bem, aqui já começa o fracasso de uma vida espiritual, de um povo, tanto de um povo quanto de um líder espiritual, que não tem temor de Deus. Quem você acha que foi buscar a arca? Quem foi buscar a arca? Os dois sacerdotes, Ófine e Finéias, homem que Deus já havia dito que os dois morreriam no mesmo dia. Quem estava conduzindo a arca? Ófine e Finéias, dois homens ímpios. Isso mostra que a condição espiritual de Israel era péssima. Era péssima. Vamos ver aqui. Esse ventinho é uma beleza, mas aqui é o capítulo 4, 5, o versículo 5. Olha aqui. Aconteceu que quando veio a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o povo de Israel gritou com um grande júbilo, que a terra tremeu. O barulho foi tão grande que a terra tremeu, moveu-se a terra, diz a Bíblia, de tanto que aquele povo bradou e gritou, por causa da arca, chegou no meio deles. O versículo 5, né? Chegando a arca, o povo gritou, fizeram um alvoroço, mas isto nada adiantava. Você acha que grito, pular, gritar, virar piroleta, resolve alguma coisa? O que Deus quer? Homens e mulheres tementes a Deus. Não adianta grito, barulho, virar piroleta, e tal, isso, aquilo, isso não resolve nada. Se a pessoa não tiver uma vida temente a Deus, comprometida com a verdade do Evangelho, é só fingimento. Não é jogo de futebol, né? Que a torcida aplaude, grita, até treme o campo. Aí eu coloquei aqui uma coisa: não iluda com isso, com grito e tanta coisa. O que leva o homem a ser sábio é o temor que ele tem de Deus e o conhecimento que ele tem da palavra. E para ter o conhecimento da palavra, tem que ter o quê? Temor de Deus. Quem tem temor de Deus se submete à palavra. A peleja começou. Israel perdeu a guerra para seus inimigos, e houve grande mortandade naquele dia. 30.000 morreram na batalha.
aqui tem algo que eu quero colocar para você. Hófni e Finéias eram homens ímpios, nunca deveriam estar adiante daquela batalha, nunca. Estar na frente daquela batalha, eles tinham que ser rejeitados pelo povo, portanto morreram os dois no mesmo dia, cumprindo o que Deus falou ali no capítulo 2, versículo 34. Agora eu quero trazer essa situação para os nossos dias. Para os nossos dias. Aqueles dois homens deveriam ser rejeitados por aquele povo, porque sabiam, porque tinham conhecimento que eles eram homens maus, homens que não temiam a Deus, homens que tinham uma função e exercia aquela função sem temor a Deus. E o próprio Deus já havia dito que queria matá-los. Já havia uma profecia dito que eles iam morrer os dois juntos no mesmo dia. E não foi só os dois que morreram no mesmo dia, não. Morreu, olha o fracasso de um líder fraco. Morreu 30 mil. Morreu Hófni e Finéias. Morreu Eli. E morreu a nora de Eli. Tudo no mesmo dia, na mesma hora quase. A Bíblia diz uma coisa, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é estar disposto a colocar no seu coração tudo aquilo que Deus ensina. E Jesus disse uma coisa muito importante: os meus mandamentos não são pesados. Não há peso dos mandamentos do Senhor, simplesmente que eu me atenha a eles, que eu esteja disposto a obedecê-los e praticá-los na minha vida. Então, ser escolhido por Deus, se eu amo o meu ministério, aquilo que Deus me deu como dom, como sabedoria para mim fazer, irmãos, que dificuldade tem? Nós temos que encarar as coisas espirituais como prazer, algo prazeroso na nossa vida, importante para nós, comedor de arroz e feijão, ser escolhido pelo próprio Deus para estar na presença dEle. Mas eu quero voltar aqui. E nos nossos dias, tem líder assim? Com certeza tem. Tem pastores, suas igrejas, com família, com filhos, totalmente destruídos, tanto um contra o outro, mas estão em cima do altar, estão pregando, estão tendo uma vida errada, mas estão em cima do altar. Ou às vezes, pai que tem filhos, pastores que eu sei, que tem filhos que vivem uma vida errada, mas que os pais os colocam em cima do altar, para cantar, para pregar, para dançar, para fazer uma série de coisas, aonde isto é abominação aos olhos de Deus. Aí, eu me atenho àquilo, eu aceito aquilo, porque eu sou membro da igreja, eu aceito aquilo, eu vou me acostumando, e vou achando que aquilo é normal, não tem nada de errado, o que tem? Aí alguns até dizem assim: mas quem vai ter que dar conta é o pastor. O pastor vai dar conta? Vai dar conta o pastor, o rebanho dele, e os filhos, e quem quer que seja, vai ter que dar conta. Foi o que aconteceu com Eli. Não foi só ele, o mal não veio só sobre ele, veio sobre todos aqueles que sabiam que a situação ali era complicada, que aqueles homens eram pecadores, não deveriam ser seguidos por ninguém, não deveriam estar no meio da batalha trazendo a arca, mas as pessoas não. Porque, meu irmão, quando as pessoas também vivem no erro, elas também acabam concordando com o erro. É por isso que Jesus disse uma coisa, que nos finais dos tempos, quando multiplicasse a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Então não importa, você tem que observar a árvore e o seu fruto. A árvore, até para você estar numa igreja servindo a Deus, você precisa saber quem está em cima do altar, a vida que tem, o temor que tem de Deus,
para que essa pessoa, quando falar para você, a palavra dele tenha peso no que ele fala, e quando for orar para alguém, colocar a mão sobre a cabeça de alguém, ter autoridade para colocar a mão sobre a cabeça daquele alguém, porque a vida espiritual não é empurrada com a barriga, não é algo que se faça de qualquer forma, de qualquer maneira. É como, estou lembrando aqui, eu nunca mexi com retífica de cabeçote, e agora eu e meu irmão montamos lá uma fábrica, e estamos fazendo com isso. Então ele fala para mim assim, às vezes eu erro em alguma coisa, ele fala, toma cuidado, porque isso aqui não é que pode ter erro, que nem em radiador, que é fácil de mexer. É interessante, né? Toma cuidado, porque isso aqui não pode ter erro. A vida espiritual também é assim. Então veja bem uma coisa aqui, pastores que sua família está no pecado, canta, toca na igreja, só porque é filho do pastor, ou filho, tal, não sei lá, o próprio pastor, às vezes em pecado, pregando no altar. O pior é que o povo sabe disso, e mesmo assim continua ouvindo falsos pastores, o qual será o fim? O juízo de Deus sobre todos. O juízo de Deus virá sobre todos, porque não podemos fazer de inocente. Ah, meu Deus, o que eu acabei de falar? Ah, mas esse problema é do pastor, esse problema é do pastor, eu estou ali para ouvir a palavra. É nada. Quem se alia ao mal também sofrerá as consequências do mal. Quem participa do mal também, porque se a presença de Deus não estiver em cima do altar, como que o povo vai ser abençoado? Barulho, grito. Não fizeram Israel ganhar a guerra, fez? Não fez. Não foi, irmã Fátima? Perderam a batalha. Morreu Ófine e Finéia, como eu falei, no mesmo dia. A vida espiritual, ela está ligada à disciplina familiar. Um homem fraco na criação dos filhos não será um bom líder espiritual. Isso não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Quem é fraco para criar os filhos em casa, não tem condição de exercer autoridade espiritual. É muito sério isso, irmãos. Por isso o título da minha mensagem foi o fracasso de um líder espiritual. E um líder espiritual, ele não leva somente ele ao fracasso e à casa dele, ele leva todos que o seguem. Todos que o seguem também, mais tarde, serão afrontados pelo juízo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos apareceriam muitos falsos mestres, muitos falsos pregadores, muitos falsos doutores, muitos falsos mestres, né, que ensinaria na igreja. Eu estava vendo agora uma reportagem, até coloquei lá, diz que parece que o Papa, ele vai mudar a Bíblia, porque não tem como um livro antigo desse aqui, segundo ele, já é ultrapassado para os dias atuais de hoje. Vamos comigo aqui em 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo 3, 1 ao 9. Olha ali uma coisa. Olha ali. Segundo Timóteo 3, do 1 ao 9. Olha comigo ali uma coisa. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, o quê? Trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, porque deste número são os que se traduzem tal, só até aí, tá bom. A palavra de Deus nos alerta sobre o final dos tempos. Para você entender isto, basta você ver como Jesus vê. Quando você olha o céu e vê as nuvens carregadas, você diz que vai, o quê? Chover. Então você se prepara. Interessante isso. Você se prepara como o tempo se apresenta. Se é calor, chuva, frio, aí você se prepara. Não é assim? Você sai do mesmo jeito que você sai no calor, quando é época de frio? Você se veste da mesma forma? Calça da mesma forma, quando é época de frio, de geada, de neve, de calor? Aliás, de tempo frio? Não, é diferente. Então em cada tempo, você se prepara para aquele tempo. E Jesus está dizendo aqui, dando essa palavra para que nós venhamos nos preparar para o final do tempo que já está chegando. O final está chegando. A volta do Senhor Jesus está muito perto, muito perto. Breve as trombetas vão tocar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, subindo para a glória junto do Senhor. E os que estiverem vivos subirão num corpo glorificado a encontrar com o Senhor dos ares. Mas é preciso estar o quê? Preparado. Você se prepara para cada tempo. Também devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Olha aqui. Então você deve se preparar conforme os sinais do qual Jesus disse: avarentos, pessoas materialistas, homens que só pensam em dinheiro, 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 presunçosos, pessoas que acham que sabe tudo e que pode tudo, não precisa de ninguém, pessoa de uma certa parte soberba, blasfemo, pessoas que se tornam inimigo de Deus, desobediente a pai e mãe. Isto ocorre muito nos nossos dias. Profanos, o oposto do que é sagrado, pessoas que misturam o nome de Deus com os seus palavrões errados. Isso tem muito, né? O senhor está xingando, está falando palavrão, falando besteira, daqui a pouco está falando de Deus, e outros até são revoltados contra Deus. Mentirosos, obstinados, teimosos, orgulhosos, resistem à verdade, e cada ano a coisa fica pior. Mas o que me chama a atenção aqui também é quando a Bíblia já nos alerta sobre isso. Mas o que me chama a atenção também é sobre, hoje, uma coisa que acontece muito: filho desobediente aos pais e mães. Que pai e mãe está falando, está repreendendo, está orientando, está querendo trazê-los para a coisa certa, mas eles preferem, muitas das vezes, desobedecer o pai e a mãe. Isso é a pior coisa que tem. Filhos desobedientes a pai e mãe trazem sobre sua vida sofrimento, tristeza, que mais tarde arrependem. E quantos que mais tarde não tem tempo de arrepender? Então, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, ela desperte em nós um temor muito grande
pelas coisas espirituais. Porque se as coisas espirituais elas não forem algo principal na nossa vida, se as coisas espirituais não forem algo que nos motive a ser fiel cada dia mais na busca constante pelas coisas do alto, como o próprio Jesus Cristo diz: buscai aquilo que é de cima, aonde Cristo está. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as que são de cima são eternas e as que são da terra são passageiras. Mas muitos nesse final de tempo, eles vão preferir mais as coisas terrenas, o prazer terreno, o pecado terreno, e muitos vão afastar da verdade do Evangelho, muitos se desviarão do Evangelho, dando ouvido à doutrina de demônio, como está ali em 1 Timóteo 3:1, acho. Darão ouvidos, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido, vamos comigo lá em 1 Timóteo 3:1, porque muitos apostatarão da fé. 1 Timóteo 3:1, olha ali, quer ver? Esta é uma palavra fiel. Se alguém, não, 1 Timóteo 3:1, é isso? Onde eu marquei aqui? Se eu não marquei, você vê, estou lembrando de cabeça. Então vamos lá em 2 Timóteo 3:1. Isso, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Não, mas não é aqui, acho que lá no 3:1, primeiro, ou eu estou errado aqui, deixa eu ver aqui, para aí. Deixa eu ver aqui. Fugiu aqui, não me lembro onde está. Sei que a Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé. Acha para mim aí, faz favor. Tem Timóteo, mas não me lembro aqui. Apostatarão muitos da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônio. E a Bíblia diz: dos quais afasta-te. Afasta. A Bíblia diz claramente. Achou? Não? Então tá bom, deixa aí. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe você. O desejo do meu coração é que 1 Timóteo 4:1, isso está aqui na minha frente aqui. Não é para você ver. Porém o Espírito expressamente disse que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Você pode aplaudir Jesus então bem forte? Glória a Deus. Que a palavra do Senhor fique em nós, e que possamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, Deus. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Adorado entre nós, adora a igreja, adora a igreja. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Agora sim, ó. Mas eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem buscar a igreja, ele vem buscar aquele que crê. Quantos aqui creem nele? Aleluia. Então vamos de novo. Agora levante suas mãos. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Quem crê aí? És adorado, tons. És adorado entre nós. Vamos dizendo. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Mas eu não sou daqui, casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado.
igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Só a igreja. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fecha seus olhos. Vamos falar com Deus nessa tarde. Sabemos que Deus se faz presente em nosso meio, porque onde 2 ou 3 estiver reunidos no seu nome, com o mesmo propósito, ali Ele se faz presente. Diz assim a palavra do Senhor. Então é momento de você e Deus, é momento de você agradecer por este momento, por estar aqui na casa do Rei, adorando, exaltando, bendizendo o seu nome, que é santo, o nome que é poderoso, o nome o qual está no nosso coração e nos ajuda nos momentos de fraquezas, nos momentos de tempestade. Ele está aqui olhando por mim e por você. Aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Senhor é poderoso, Pai. Oh Jesus, estamos aqui, meu Deus, para te adorar, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa, Senhor, meu Deus, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, meu Deus, os nossos erros. Sabemos, meu Deus, que os dias são maus. Sabemos que o mal nos rodeia cada dia mais, meu Pai, porque a sua vinda está próxima. Mas estamos aqui, Senhor, meu Deus, diante da tua presença, firmes, em nome de Jesus Cristo, firmes na fé, firmes na palavra. Nós queremos, meu Deus, fazer a sua vontade, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, meu Deus. Nos capacita. Nós precisamos de Ti, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, aqui está a sua igreja, meu Deus. Derrama, Senhor, meu Deus, o seu Espírito Santo, meu Pai. Vai tocando, Senhor, meu Deus. Oh, Jesus, toca na vida do seu povo. Fortalece, Senhor, meu Deus, a sua igreja. Cumpra, Senhor, meu Deus, o seu propósito na vida de cada um, Senhor, meu Deus. Aleluias. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós determinamos, meu Pai, no seu nome que há poder, que todo mal, toda força contrária, todo mal seja aniquilado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Fortalece, meu Deus, o seu povo. Nos dá, Senhor, meu Deus, cada dia mais, meu Pai, sabedoria
entendimento da sua palavra. Nós precisamos da tua infinita misericórdia, Jesus. Em nome de Jesus, toca no seu povo. Oh, igreja, sinta a presença de Deus. Ele está aqui. Ele quer te usar. Oh, Jesus, toca, Senhor, meu Deus. Se existe, meu Deus, em nosso meio alguém que precisa de uma cura, meu Deus, seja curado em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor, meu Deus, toca sobre a sua igreja, Pai. Que cada um de nós, meu Pai, possamos sair daqui, meu Deus, não da mesma forma que chegamos, mas nós podemos sair daqui, meu Deus, transformados, Senhor, meu Deus, tocado, revestido com o seu poder, meu Deus. Toca na vida do teu povo, Senhor, meu Deus. Leva a cura, leva, Senhor, meu Deus, a esperança. Levanta, Senhor, meu Deus, esse homem ou essa mulher que está caído. Consola, meu Deus, o coração, meu Pai, desse homem, dessa mulher que está abatido, Senhor, meu Deus. Oh, Senhor, é a nossa confiança. Os que confiam no Senhor jamais serão abalados, porque o Senhor é a nossa confiança. E assim, sabemos, meu Deus, que agindo Deus, quem pode impedir? Oh, aleluias. Em nome de Jesus. Vai adorando, igreja. Vai adorando. Adore, adore. Em nome de Jesus Cristo. Porque Ele está aqui. Aleluias. Em nome de Jesus. Aleluia. Adore com fé. Ele vem me buscar. Ele está chegando. Ele vem nos buscar. Confia. Entregue sua vida para Jesus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Nós precisamos de Ti. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada no piscar de... Disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele mesmo nos convida a fazer missões. O mundo, isso mesmo, o mundo todo precisa de pessoas, assim como eu e você, que se comprometam a anunciar as boas novas de salvação e levar o evangelho quadrangular a toda criatura. Ser um missionário é ouvir a voz de Deus e entender que precisamos obedecer, que a grande comissão é para todos, sem distinção. É compreender que aqueles que estão em campo são carentes das nossas orações, para que a palavra do Senhor alcance todos e encontre morada nos corações perdidos. É saber que sua oferta irá financiar a propagação do Evangelho em todos os povos, tribos e nações. E eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas nesse lugar e também pelo povo que tem recebido um carinho, um afeto e principalmente dos missionários que trabalham mais intensamente com ele todos os dias. Talvez as pessoas olhem para mim e falem assim: nossa, Ana, como pode você largar tudo, deixar tudo para vir para o Haiti? Eu tenho uma resposta para isso também. Eu não deixei tudo, eu não larguei tudo, mas eu trouxe tudo, eu trouxe Jesus. E eu posso dar tudo, que é o que eu tenho, que é Jesus. Isso é missões. Pés que vão, joelhos que oram, mãos que ofertam.